dia a todos os irmãos. Feliz sábado. Nós vamos agora cantar o hino 373. E na última estrofe nós convidávamos a que todos os irmãos pudessem nos acompanhar no louvor ao Senhor que nós vamos prestar nesta manhã. Quero agradecer este sexteto da Igreja de Canelas o facto de nos terem trazido este bonito cântico e a certeza que ele nos dá que realmente temos um Deus que cuida de nós. E agora eu quero convidar todas as crianças a virem aqui para a frente, que eu tenho uma pequena história para elas. Todos os meninos, todas as meninas. Sentem-se aqui neste grauzinho. Não há mais nenhum menino. Temos a Rafael. Temos a Ana. Muito bom dia. Vocês sabem o meu nome? Jorge? Jorge. Eu sou o Jorge. Quando era da vossa idade, sabem como é que me chamavam? Jorginho. Era, né? Eu tinha assim a vossa idade, era o Jorginho, era pequenino, não é? Deixa eu ver se eu sei o nome de todas. A Ana, a Rafaela, a Sara, a Nádia, a Simone, a Marta, o Pedro. Não sei o nome da minha afilhada. Esse é que eu não sei. A Larinha, a Gabriela e o Rodrigues e a Marta Fontes. Olha, vê lá, também esqueci-me logo da Marta. Muito bem. Então eu tenho uma pequenina história para vos contar. Mas antes da história é o seguinte, deixa-me colocar ao vosso nível.
Vocês há um bocadinho, estava aqui o Pedro com a cestinha das ofertas, não é? E vocês vieram por aqui oferta. E respondam-me, porquê é que vocês trouxeram oferta? Quem é que quer responder? Temos a Marta vai responder. Para ajudar os outros. Muito bem. E os pobres. E os pobres. Muito bem, Marta. Não foi nada combinado. Quem é que quer responder também? A Simone. É um gesto de amor com o próximo, que é para nós ajudarmos os outros. Muito bem. Um gesto de amor para com o próximo. Agora, Para construírem igrejas para os outros meninos que não sabem muito de bem, Jesus. para construir igrejas para os outros meninos. O Pedro também quer dizer, passa aí o micro. Para construir muitas escolas. Muitas escolas. Então já sabemos porque é que nós damos as ofertazinhas, não é? E agora, porquê é que damos as ofertas? Por causa disso tudo, mas porque todos nós somos adventistas do 7º dia. Aguardamos a segunda vinda de Cristo. E a nossa preocupação foi tudo isso que vocês disseram. Construir hospitais, escolas, fazer bem ao próximo, dar um bom testemunho, para atrair todas essas pessoas, para quem? Para Jesus. Sabem que na Bíblia há uma pequenina história que é a oferta da viúva pobre. Vocês conhecem essa história? Então Jesus estava assentado a ver as pessoas a deitarem as ofertas. E o que é que acontecia naquele momento? Havia pessoas que deitavam muito dinheiro lá na cesta, no saquinho, no cofre, como diz a Bíblia. E chegou-se uma viúva, e o que é que ela colocou lá no cofre? 2 moedinhas. Vamos lá chegar. Era o único que ela tinha. Pois é, Simone. 2 moedas pequeninas. E o que é que Jesus disse aos discípulos? Diz lá. A mulher deitou tudo o que tinha. A mulher, desculpa, não percebi. A mulher deitou tudo o que tinha. A mulher deitou tudo o que tinha. E os outros, o que é que fizeram? Deitaram Muito dinheiro. E o que é que Jesus diz lá na Bíblia? Deitaram aquilo que, queres dizer? Que lhes sobejava. Estão a entender? A mulher deitou tudo o que tinha, o seu sustento era pobrezinho, e os outros deitaram tudo o que lhes sobejava. Então é assim, nós devemos ter um coração grato, reconhecido, devemos mostrar a nossa gratidão, a nossa generosidade, e sabemos que ao colocar aquelas moedinhas no cesto, elas representam o quê? O que é que a Bíblia diz? A 10ª parte daquilo que Deus nos dá. Sabem o que é a 10ª parte? Quem é que já anda na escola? A Marta já anda. As contas de dividir são difíceis, não são? Pois são as mais difíceis. A 10ª parte é dividir aquilo que nós temos por 10. Um exemplo. Imaginem que o vosso pai vos dá uma mesada de 10 euros. Quanto é que vocês devem dar a Jesus? 10 a dividir por 10 dá? 2. Dá 1. Agora os adultos não vão ouvir o que eu vou dizer. Qualquer número, fixem isto, a dividir por ele próprio dá sempre 1. Fixem isto, está bem? Então devemos dar a 10ª parte daquilo que nós temos a Deus. Ok? Perceberam qual é o motivo? Porque Deus ordenou que assim fosse. Pronto, vamos então fazer uma oração de joelhos. Aqui à minha voltinha, vem-se todos aqui assim. Larinha. E vocês vão repetir, eu vou dizer devagarinho, está bem? Querido Jesus, obrigado, porque tu colocas no nosso coração o desejo de contribuir para o avanço da tua obra. Ajuda-nos sempre a ter um coração generoso. Te pedimos em teu nome. Amém. Obrigado. Podem ir para o vosso lado. Obrigado.
Aproveito para cumprimentar os meus irmãos, os amigos, que esta manhã estou na casa de Deus. Para mim é um prazer, é uma responsabilidade, é um privilégio. E o tema que eu vou trazer esta manhã não é muito, trazido às igrejas, pelos pastores, nomeadamente. Eu, como irmão leigo que sou, portanto, não tenho qualquer preconceito, qualquer problema em falar de um tema que todos nós conhecemos muito bem, falar à igreja esta manhã. Eu vou falar, porque pertenço, eu e a Raquel, como sabem, ao Departamento de Mordomia e Tesouraria da Igreja, e também nessa qualidade eu vou falar à igreja. Em primeiro lugar, qualquer coisa que eu disser, queridos irmãos, não é para ofender rigorosamente ninguém. Em primeiro lugar é para mim. Eu quero meditar convosco acerca daquilo que nós conhecemos, mas muitas vezes nós temos dificuldade em praticar. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias em Colossenses, no capítulo 3, versos 23 e 24. Colossenses, capítulo 3, 23 a 24. E aqui nesta passagem o apóstolo Paulo diz o seguinte, à igreja de Colossos: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. O título que eu dei ao culto desta manhã, o tema, é Dá o teu coração a Jesus. E começaria por ler uma passagem num livro de meditações da irmã Ellen White, A Maravilhosa Graça de Deus, de 1974, e que se encontra na página 323. E diz assim, a irmã Ellen White: não temos razão para falar da bondade de Deus e proclamar o seu poder? É uma pergunta que ela nos faz. Não temos razão para falar da bondade de Deus e proclamar o seu poder? Quando os amigos são bondosos conosco, apreciamos o privilégio de lhes sermos gratos pela sua bondade. Quanto mais devemos nós considerar uma alegria agradecer ao amigo que nos tem dado todo o bem e todo o dom perfeito. Cultivemos então, em cada igreja, o espírito de gratidão a Deus, eduquemos os lábios para louvarem a Deus no círculo da família. E ela mais à frente, na mesma página, diz assim: declarem as nossas dádivas e ofertas, a nossa gratidão pelos favores recebidos cada dia. Em tudo devemos mostrar a alegria do Senhor. Queridos irmãos, mais qualquer outra coisa, viver uma vida cristã significa renúncia, uma entrega de nós mesmos e a aceitação de Cristo. Então, quando julgamos que nos entregamos e submetemos completamente, acontece que qualquer coisa que vem, no fundo, revelar a superficialidade da nossa renúncia. E com a descoberta de novos aspectos da nossa vida, que devem ser entregues nas mãos de Deus, cresce o nosso compromisso de lealdade e depois, com muita suavidade, Ele chama a nossa atenção para outro aspecto em que o eu precisa de ser submetido. E assim a vida prossegue através de uma série de compromissos que nós vamos estabelecendo, compromissos cristãos, que se tornam cada vez mais profundos no nosso íntimo, no nosso estilo de vida, no modo como agimos e reagimos também. Sabem que a vida pode dividir-se em 4 áreas básicas, e cada uma delas constituindo um dom de Deus. Ele deu-nos um corpo, capacidades, tempo e bens materiais. E além disso, temos de cuidar do mundo que nos rodeia, sobre o qual exercemos o domínio. Descansem, irmãos, que eu não vou falar sempre, embora vá falar também dos talentos, da parábola dos talentos, mas não vou debruçar o meu culto sobre a parábola dos talentos, não. A primeira área, eu disse que havia 4 áreas, e a primeira área é a mordomia dos talentos, ou a mordomia das capacidades, ou a mordomia das nossas aptidões. Quando entregamos tudo o que somos e possuímos a Deus, a quem afinal tudo pertence, Ele aceita. Mas volta a entregar-nos a responsabilidade de administrar, fazendo-nos mordomos ou encarregados de tudo aquilo que nós possuímos. E então a nossa tendência para viver é assim mesmo, a minha tendência e a vossa, é para viver uma vida confortável e egoísta. Mas mesmo assim ela é travada pela consciência que o nosso Senhor foi despido, encarcerado e até considerado um estranho.
E o seu constante apelo que Ele nos faz, a mim e a cada um de vós esta manhã é: portanto, ide e ensinai a todas as nações. Torna as atividades da igreja, tais como partilhar, ensinar, pregar, batizar, o quê? Mais preciosas para nós. E por sua causa procuramos o quê? Procuramos ser mordomos, administradores, procuramos ser mordomos fiéis. No Salmo 62:10, gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias, Salmo 62:10, o que é que nos diz o salmista? Eu vou dar mais um tempinho, que eu tenho a tendência de correr um bocadinho, naturalmente, não é por maldade. No Salmo 62:10 diz assim: se as vossas riquezas aumentarem, não ponhais nelas o quê? O coração. Em Deuteronômio, no capítulo 8, nos versículos 17 e 18, também a este respeito, o que é que nos diz? Deuteronômio, capítulo 8, versos 17 e 18. Deuteronômio 8, 17 e 18. E digas no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá a força para adquirires as riquezas. E eu pus assim aqui a negrito, depois destes 2 versículos. Por isso, não se envaideça com nada do que Deus tenha confiado. Não é motivo para vaidade, queridos irmãos. Nada daquilo que Deus nos tenha confiado é motivo de vaidade. Há aqui um senhor, que é o Benjamin Maxim, que diz assim: o primeiro passo do discipulado é o discipulado espiritual. Não podemos fazer de Deus o Senhor dos nossos bens materiais, a não ser que o aceitemos primeiramente como Senhor da nossa vida. Isto tem início com o aceitar, em primeiro lugar, a dádiva da cruz, aceitar o Salvador que nos ama e morreu por nós. E não podemos esperar que Deus continue a ser o Senhor da nossa vida se não permitirmos que Ele seja o Senhor das nossas bênçãos materiais. Tenho aqui um pensamento, uma máxima que diz assim: quando um homem se torna rico, ou Deus ganha um sócio, ou o homem perde a sua alma. A segunda área é a mordomia do tempo. Falei na primeira área da mordomia dos talentos, das capacidades, das aptidões, e a segunda área é a mordomia do tempo. Já lemos aquela passagem introdutória em Colossenses, capítulo 3, versos 23 e 24. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Irmãos, aquilo que eu vou dizer não é nada de novo, mas nós vivemos no mundo em que sempre em correria e de baixa tensão. É ou não é? É esse o mundo em que nós vivemos. Eu estou aqui esta manhã a falar de mordomia, eu sou mau mordomo, porque na quinta-feira de manhã eu levantei-me bastante cedo e cheguei bastante tarde a casa. Dirão vocês, até direi eu no meu subconsciente, eu até se calhar não podia evitar, fim de trabalho. Mas se calhar até podia evitar, porque tive a possibilidade de ir no dia anterior. Mas por razões familiares, tinha o Jorge sozinho em casa e preferi fazer um sacrifício e fazer cerca de 1500 quilómetros num dia. Portanto, eu não sou exemplo para ninguém para falar da mordomia do tempo. Estou aqui a falar com vocês e espero que esta pregação seja para mim, em primeiro lugar, e para vocês, e que nos ajude a mudar os nossos comportamentos. Portanto, no mundo de hoje, como nós já vimos, estamos sempre debaixo de uma tensão muito grande, sempre em correria, e o exemplo de Jesus é refrescante para nós e até é digno de imitação. Nós sabemos disso. Jesus trabalhava arduamente e era totalmente dedicado à sua missão. Contudo, por nada deste mundo ele queria perder, por exemplo, as bênçãos do sábado. E os evangelhos até tornam perfeitamente claro que ele tinha tempo para o seu pai, para os seus amigos, para a descontração e para uma boa refeição. Mas nós arranjamos muitas desculpas. Vocês sabem aquela parábola que Jesus conta, não é? Que convidou várias pessoas e todas elas arranjaram uma desculpa para não ir às bodas, não é? Nós somos especialistas em arranjar desculpas. É fácil arranjar uma desculpa. Eu não tenho tempo, eu trabalho muito, estou doente,
vou mudar de emprego, vou mudar de residência, enfim. Todos nós arranjamos, somos especialistas quando queremos em arranjar desculpas. Mas a Bíblia chama-nos a atenção aqui, a não nos comportarmos como néscios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Esta é a demonstração que a Bíblia nos faz, a não sermos loucos, mas sermos sábios, porque o tempo, nós temos que remir o tempo. Jesus está para vir. E este é um apelo, esta chamada de atenção à nossa sabedoria. E este tipo de gestão do tempo, ou antes, da mordomia do tempo, demonstra-se uma bênção para quem? Para todos aqueles que a praticam. Se nós formos capazes de ser equilibrados, que no fundo a mordomia é uma questão de equilíbrio, isso constitui uma bênção para cada um de nós. A Bíblia não tem palavras de apreço, contudo, para os fanáticos, ou maníacos pelo trabalho, não é? Mas também não o tem para aqueles que o fazem despreocupadamente, que não fazem nada e não querem saber. Nem para uns, nem para outros. Como sempre, como eu dizia há um bocadinho, há um ponto de equilíbrio. Um ponto em que se fazem as coisas que se precisam ser feitas, ao mesmo tempo que não nos desgastamos em termos emocionais e em termos físicos também. Deus tem a primeira prioridade do nosso tempo. Se nós colocarmos a nossa primeira prioridade em Deus, todas as outras resultam de uma forma natural e muito melhor. Os irmãos experimentem. Comecem de manhã. Oração em família. Pedir a Deus a ajuda pelo trabalho, pelas decisões que vamos tomar. Quer por nós, quer pelos nossos filhos, vocês vão ver que resulta muito melhor. Respeitámo-la com a observância do sábado, não é? E com o tempo dedicado diariamente à oração e ao culto de adoração. Muitos de nós fazemos isso e até respeitamos, não é? Os nossos queridos também têm direito a uma boa parcela do nosso tempo. Depois há tempo para o trabalho, para o lazer e para uma série de outras coisas. A verdade é que todos nós negligenciamos num aspecto ou no outro. E muitas vezes começamos em casa, não damos o tempo necessário, a atenção necessária à nossa família. Mas também a Igreja reclama uma parte substancial do nosso tempo. Olha, por exemplo, ontem estivemos em reunião de comissão de missões. 2h30, irmãos. No domingo, sei lá, nem sei, talvez 4 horas. Talvez, não sei se estou a dizer algo mais neira, mas provavelmente isso, à volta disso. A Igreja também reclama parte. A nossa vida é uma vida de serviço, de missão, em que todos nós temos que cooperar. Porque se todos nós não cooperarmos, o fardo começa a ser pesado demais. O fardo é o mesmo para menos pessoas. A Igreja também reclama uma parte substancial do nosso tempo, como eu disse. No entanto, deve sempre haver um ponto de equilíbrio, de modo a que não tenhamos de cair numa ou noutra armadilha. Há aqui uma frase, não sei se os irmãos conhecem, que diz: o tempo tem um alto preço, porque é raro e, além disso, é completamente irrecuperável. Se nós não fizermos as coisas, nunca mais vamos fazer aquelas coisas que deixámos de fazer. Não se iludam, irmãos. O tempo é raro, o tempo tem um alto preço, porque é raro, e além disso é completamente irrecuperável. O que tínhamos de fazer, fazemos-lo agora. Vou passar para a terceira área, então, que é mordomos do nosso corpo. Mordomos do nosso corpo. No mundo secular, a maior parte das pessoas, nós sabemos isso, considera o que é o corpo como propriedade sua. É verdade, vocês ao falarem com os vossos amigos, eu do meu corpo faço o que quiser. O corpo é meu, da minha vida eu faço o que quiser. Não é isso que nós ouvimos ao falar com as pessoas? É. Estas pessoas é que escolhem o que acontece ao corpo. Isto também aplica-se a um vasto número de mulheres que afirmam que devem ter a liberdade de decidir fazer, por exemplo, ou não, um aborto. Mas também a todas as pessoas que acham que têm o direito de prejudicar o corpo através do uso de substâncias ilegais, ou pela ingestão de grandes refeições rápidas, ou até ainda pela prática de relações sexuais, quando quiserem e com quem quiserem. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, no capítulo 6, a este respeito, no verso 19 e 20, vamos ler. 1 Coríntios, capítulo 6, 19 e 20, que é o que o apóstolo nos diz. O que é que estes versículos nos dizem sobre como devemos usar o nosso corpo? 6, 19 e 20. Diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós,
proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O contexto imediato que o apóstolo Paulo estava a referir-se em particular ao abuso do corpo pela imoralidade sexual. Era disto que ele estava a falar. Infelizmente, isto continua a ser tão relevante hoje, em muitas partes do mundo, como era na antiga Corinto. Não era só naquele tempo. Hoje é igual. Eu acho que até é mais intenso, irmãos. E até é mais aceite. Uma cidade que era conhecida pelas suas perversidades. E a ideia básica é, no entanto, que nós não devemos o quê? Pecar contra o nosso corpo. Porquê? Porque não somos de nós mesmos. É esta a ideia básica que aqui está subjacente nestes textos. E porquê? Porque, primeiro, fomos criados por Deus mediante Jesus Cristo. Ele é nosso Criador e, por conseguinte, nós somos responsáveis diante dele por tudo o que fazemos. Em segundo lugar, ele é o nosso Redentor, aquele que nos comprou por um preço, por bom preço, como acabamos de ler. E a mordomia do nosso corpo implica também ter o máximo de cuidado com a nossa saúde, não é? Nós, esta semana, já foi até debatido ali na salinha do pastor, esta semana, vocês ouviram a notícia das carnes vermelhas, não é? Acho que toda a gente ouvia as notícias que foram, e estávamos a falar que estas notícias, para nós, não estava no culto, mas é talho de foice, não é? Para nós constituem oportunidades, para nós afirmarmos a nossa fé e falarmos, desculpa, estava-se a falar ali na escola sabatina, peço desculpa ali na nossa classe, Fátima, não é? Estas questões constituem oportunidades para nós falarmos e afirmarmos a nossa fé e dizemos, por exemplo, que aquilo que está a vir agora ao de cima, nós já conhecemos, através da nossa irmã, já foi escrito há 150 anos, irmãos. Não é verdade? E agora a ciência prova que faz mal, apesar de toda a pressão que existe dos lobbies económicos. Isto tem a ver não só com o que comemos, estamos a falar da saúde, mas também com a quantidade de descanso que temos e com mantermos em forma através do exercício adequado. Olha, é uma coisa que eu já não faço pelo menos há um ano, desde que estive doente, setembro do ano passado, não sei porquê, irmãos, mas ainda não consegui fazer aquele exercício que eu fazia regularmente. Umas corridas e umas caminhadas. Caminhadas ainda faço. E não pode haver dúvidas quanto ao uso de substâncias que são viciadoras ou de qualquer forma nocivas também para a nossa saúde. E mais uma vez, porém, há uma necessidade de equilíbrio, irmãos. É disso que nós estamos a falar, equilíbrio. Mordomia significa equilíbrio. A saúde tem aqui um pensamento que diz assim, a saúde em si não deve ser uma preocupação. Deve ser parte do esquema de vida cristã. E sim, uma operação automática. Não deve ser uma preocupação. Faz parte da nossa vida. Como adventistas do sétimo dia. Uma preocupação dominante com a saúde pode ser uma forma de idolatria que se intromete no caminho de um relacionamento satisfatório com Deus. A saúde é para nos capacitar a servir a Deus, mas não um fim em si mesma. Ok? A quarta área que eu queria abordar esta manhã são as nossas posses materiais. Ou seja, quando se fala em mordomia, normalmente nós tendemos a pensar em dinheiro. Não é? Enfaticamente, é dinheiro, estamos a falar de dinheiro. Claro que, mas a mordomia não tem só a ver com o dinheiro. Mas, de igual modo, tem a ver com o dinheiro. O dinheiro é uma parte essencial da nossa vida e desempenha uma função central na mordomia. E aqui eu estou a falar na qualidade de vice-tesoureiro e do departamento de mordomia também da igreja. E muitas vezes nós cometemos alguns erros, irmãos. É assim, a igreja tem... Eu tenho que falar nisto, não é só para uma reunião administrativa. A igreja tem despesas fixas, as quais tem que pagar. E para além disso, qualquer coisa que se faça, vamos à igreja. Vamos à igreja. Mas a igreja, para dar dinheiro, tem que o ter. Compreende? Isto é como uma família. A igreja tem que ter dinheiro para as obras. E as obras começam sempre por ser prioritárias. Eu já disse aqui num culto uma vez, que se tiver que fazer várias obras e o telhado estiver arrombado e a deitar água, eu começo pelo telhado, não tenham dúvidas. É aí que eu vou atacar, é a minha primeira prioridade. E os irmãos têm contribuído de uma forma que
quero considerar aqui esta manhã, mas às vezes fazemos de uma forma desajustada, que é assim, damos muitas ofertas e podíamos encaminhá-las de uma forma mais equilibrada. Estamos a falar de equilíbrio. O fundo da igreja está deficitário e precisamos também da ajuda dos irmãos. Damos ofertas, metemos a mão no bolso e muitas vezes damos as ofertas. E as ofertas que caem, parte delas ficam aqui retidas na igreja, mas a maior parte vai para a União. E a igreja também precisa de ter um fundo de igreja mais robusto para fazer face às despesas que nós temos, que são regulares. No Salmo 50 e no verso 12, Salmo capítulo 50 e verso 12, diz assim o salmista: se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. E em Deuteronômio, no capítulo 8 e no verso 18, Deuteronômio, no capítulo 8 e no verso 18, diz assim, há mais um tempinho, eu quero, Deuteronômio 8, 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que dá força para adquirir poder, para confirmar o seu concerto que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos. Onde é que está esta passagem? Malaquias 3, 8 a 10. E Malaquias continua: nos dízimos e nas ofertas alçadas, com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois o que é? Fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Queridos irmãos, que lições é que tiramos destes textos? De Salmos, Malaquias e também Deuteronômio. Primeiro, todas as coisas começam com Deus. Todas as coisas começam com Deus. Deus é o dono de tudo. Ele dá-nos força para trabalhar e ganhar a vida. Vocês já estiveram doentes? Eu já estive uma vez. Pensava que a doença não me acometia, passava ao lado de tudo. Mas sabem, irmãos, quando nós levamos uma pancada e vamos ao tapete, deixei de falar assim uma linguagem muito simples. Aí é que nós começamos a perceber realmente quem somos. Tudo começa com Deus. Ele dá-nos força para trabalhar e ganhar a vida. E aqueles que dizem, isto é tudo fruto do meu trabalho, esquecem uma verdade fundamental, que foi Deus quem os capacitou a ganhar o que ganharam. É verdade, pelo menos os mais velhos têm essa tendência, os jovens nem tanto, mas eu ao falar com pessoas da minha idade ou mais velhas, há uma tendência que nós temos de dizer, isto foi tudo ganho com a força do meu braço, com a força do meu trabalho. É uma tendência, enfim. Vale a pena estar a explorar muito isto esta manhã, mas é isso que nós dizemos. E esquecemos uma verdade fundamental. Foi Deus quem nos capacitou a ganhar tudo o que temos. Segunda lição que precisamos de aprender esta manhã. Deus assume o primeiro lugar em tudo o que temos e fazemos, incluindo o uso do dinheiro. Antes de gastar qualquer parte do seu dinheiro, o que é que nós temos que fazer? Certificar-nos, em primeiro lugar, de que já pusemos de lado os nossos dízimos e as nossas ofertas. Depois, gasto o restante responsavelmente, ou seja, de uma forma equilibrada, sempre ciente que a mordomia se estende ao uso de todo o dinheiro que lhe tenha sido confiado. No livro de Ageu, no capítulo 2 e no verso 8, o que é que diz o profeta? Ageu, capítulo 2, verso 8. Ele diz assim, minha é a prata, meu o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A terceira lição que precisamos aprender esta manhã é que Deus espera que o seu povo lhe devolva pelo menos 10% dos seus rendimentos. Sabem, queridos irmãos, quando alguém que vem pregar e conta uma história às crianças, a história funciona, está intimamente ligada ao tema que vai ser apresentado à igreja. Eu tive cuidado de explicar às crianças, de uma linguagem muito simples, o que é que significa o dízimo,
e as ofertas. Talvez não tenha conseguido, mas foi essa a minha preocupação. E Deus espera que o seu povo lhe devolva pelo menos 10% dos seus rendimentos. Mas isto era no Antigo Testamento. Agora não. Não, queridos irmãos, esta era a regra no Antigo Testamento e esse princípio nunca foi alterado, não. Continua a vigorar. Nos tempos do Antigo Testamento, os dízimos eram recebidos pelos sacerdotes e utilizados para a manutenção dos serviços do santuário. De igual modo, os nossos dízimos, que são recebidos hoje em dia e usados no financiamento da missão evangélica em todo o mundo, segundo a missão que Deus confiou à sua igreja e que as crianças tiveram oportunidade de referir. Os irmãos com certeza que estiveram atentos e elas responderam. É sinal que os pais ensinam, que elas estão as monitoras também ensinam os meninos qual o destino dos dízimos e das ofertas. Tenho aqui mais um pensamento que diz assim: se pertencermos a Cristo, é lógico que tudo quanto temos lhe pertence. Quando damos ofertas a Deus, estamos apenas a entregar-lhe aquilo que já lhe pertence. Nós somos mordomos, dispenseiros. Quarta lição que precisamos aprender é: quanto mais damos, mais abençoados somos. Eu já experimentei, queridos irmãos, e nós só podemos dizer isto quando experimentamos, quando temos dificuldade. E aí é que sentimos as mãos de Deus. Quanto mais damos, mais abençoados somos. Experimente e veja por si mesmo a verdade das palavras que dizem em Atos, no capítulo 20 e no verso 35. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. É verdade, não é? Quando nós damos, sentimos felizes. Pelo menos eu sinto, acho que os irmãos também. Quando damos alguma coisa, ficamos felizes, uma paz interior, pelo fato de darmos. Martinho Lutero disse: as pessoas passam por 3 tipos de conversão. Primeiro, a conversão da sua cabeça. Segundo, a conversão do seu coração. Terceiro, a conversão da sua carteira. Já passou, querido irmão, já passaste, Jorge, por estas 3 conversões? Da tua cabeça, do teu coração e da tua carteira? Já agora o título desta manhã era: dá o teu coração a Jesus. Há um velho ditado inglês que diz: ele põe o dinheiro, mas é onde tem a boca. Ou seja, eu estou para aqui a falar, mas se for só teoria, irmãos, não passa disto, não é? É preciso prática. Aquilo que eu digo tem que se refletir na minha prática, a minha e a vossa. Ajudar a igreja com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. O que quer dizer é que as pessoas podem falar muito sobre aquilo em que acreditam, como eu estou aqui a falar, mas a menos que estejam dispostas a pôr algum nisso, a conversa não tem sentido. Pois não, podemos estar aqui a falar, mas se nós não passarmos à prática, não tem sentido. Até que ponto o ato da entrega dos dízimos e ofertas revela onde está realmente o seu coração? Sim. Nós quando damos, vamos lá ao bolso buscar umas moedinhas e tal e colocamos o que nos sobeja? Ou fazemos como a viúva pobre? A viúva pobre que é um exemplo para nós, que deu tudo aquilo que tinha. O que é que as suas dádivas pessoais revelam sobre a sua fé? Sabem que quando Deus reclama os dízimos, não apela à gratidão, à generosidade. Os irmãos podem ficar chocados, mas deixem-me acabar. Ainda que a gratidão deva fazer parte de todas as nossas expressões dirigidas a Deus. Mas dizimamos porque Deus assim o ordenou, queridos irmãos. E então, como expressão, exprimimos a nossa gratidão, a nossa generosidade, porque temos Cristo no nosso coração e foi ordenado por Jesus. O dízimo pertence ao Senhor e Ele exige que lhe devolvamos. Na parábola dos talentos e das minas, em Mateus 25 e em Lucas 19, os irmãos depois podem ler melhor em casa, porque é um bocadinho extensa. Há uma importante dimensão nas parábolas dos talentos e das minas que não devemos perder de vista. Em Mateus, portanto, no capítulo 25 e no verso 19, fala-nos o Senhor. O Senhor saiu para uma longa viagem e voltou passado muito tempo para acertar contas com os servos. E na parábola das minas, em Lucas 19, diz-nos no versículo 12,
que o homem nobre, e depois no verso 15 diz assim: partiu para uma terra distante. Enquanto esteve ausente, ele foi feito rei e depois voltou. Jesus, nestas parábolas, queridos irmãos, referia-se a ele mesmo. Ele desejava que os seus discípulos soubessem que ele ia ausentar-se e que levaria algum tempo antes de poder voltar. Contudo, quando ele regressar, o que é que ele vai fazer? Ele vai pedir contas daquilo que foi feito com aquilo que nos foi dado. Ele vai pedir contas. O que é que deve caracterizar a nossa espera da segunda vinda de Cristo? Vamos ler em Mateus, no capítulo 24, versículos 42 a 46. Mateus 24, 42 a 46. Diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Que significado tem para nós estes versículos no sentido prático da forma como nós vivemos? Estes versículos, queridos irmãos, traçam um paralelismo com a segunda vinda de Cristo. Apresentam um paralelismo com a segunda vinda de Cristo. Que significado tem para nós estes versículos no sentido prático, na forma como vivemos? Estamos nós vigilantes? Sabe que enquanto esperamos, vivemos com um objetivo. Não se trata de uma espera em ociosidade, como já vimos, mas como discípulos dedicados que somos mordomos atentos quanto a tudo que nos foi concedido, devemos fazer o quê? Devemos estar vigilantes, aguardando a vinda do Filho do Homem, e precisamos ser também diligentes. Requer-se que vigiemos e que trabalhemos. Importa que haja uma união dessas duas atitudes, ou seja, vigília e trabalho. Isto trará equilíbrio ao caráter cristão, fazendo bem desenvolvido e simétrico. Queridos irmãos, é um tema, enfim, que não é muitas vezes trazido aqui à igreja. Espero que nós realmente tenhamos esse equilíbrio que nos é proposto aqui nestas 4 áreas, nas nossas capacidades, no nosso tempo, no nosso corpo e nos nossos capacidade, tempo, corpo e, estava a falhar o outro, e as posses também. Obrigado, Hilário. Exatamente, capacidades, tempo, o nosso corpo e também as nossas posses, como o Hilário dizia. Que realmente nós possamos buscar um equilíbrio entre estas 4 áreas. Possamos ter mordomos fiéis, estar atentos, vigilantes, mas não ociosos, porque o Senhor não tarda. É isto para mim e para vós. Um bom sábado para todos.